Boa noite, pessoal. Bem-vindo à aula de vibrações em líquidos. Eu me chamo Gustavo de Castro Martins, sou aluno da Faculdade de Engenharia de Resende, prestando o curso de Engenharia Mecânica. O que é vibração? Vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete regular ou irregularmente dentro de um intervalo de tempo. Na engenharia, estes movimentos se processam em elementos de máquinas e em estruturas quando submetidos a ações dinâmicas. Um exemplo universal de oscilações ocorre no movimento de um pêndulo simples, intercalando entre suas posições suas diferentes formas e energia, cinética e potencial, alternando entre tais energias. As vibrações podem ser classificadas de diversas formas. No primeiro momento, iremos falar em relação à excitação. Elas podem ser livres, forçadas, amortecidas e não amortecidas. As livres é aquela que ocorre sem um agente externo durante o movimento. Ocorre um impulso inicial e o sistema se mantém vibrando livremente por conta própria. O exemplo mais fácil de se perceber essa forma de vibração é empurrar uma criança num balanço. Haverá um impulso inicial e a criança continuará balançando sozinho. Forçado. Como o próprio nome já indica, depende de um agente externo para acontecer. A energia externa pode ser fornecida ao sistema por meio de uma força aplicada ou por uma excitação de deslocamento imposta. A vibração forçada se subdivide de acordo com a energia que a sustenta, podendo ser harmônica, não harmônica nas periódicas, não periódica ou aleatória. A resposta de um sistema à excitação harmônica é denominada resposta harmônica. A resposta de um sistema às excitações não periódicas aplicadas repentinamente é denominada como resposta transitória. Amortecidos. Neste modelo de vibração, energia é perdida e ou dissipada na realização da oscilação, sendo por atrito ou qualquer outra força. Com isso, a energia da vibração se dissipa com o transcorrer do tempo, fazendo com que os níveis vibratórios diminuam progressivamente. Em muitos sistemas físicos, a quantidade de energia dissipada é muito pequena, quando comparada à magnitude do sistema, e portanto é desprezada. Não amortecidas. Para este caso, a energia de vibração não se dissipa, não há perda de energia nem dissipação dela por atrito ou por outra resistência qualquer durante a vibração, fazendo com que o movimento vibratório permaneça inalterado com o passar do tempo. Elas também podem ser classificadas de acordo com o conhecimento da força que a causa, determinística, quando a força ou movimento que a causa é conhecida pode ser controlada, seja na magnitude ou no intervalo de tempo aplicado. No exemplo a seguir, que é o da direita, nós temos uma caixa de sol aleatória. Vibração que não pode ser prevista, ou seja, ocorre sem que se conheça sua magnitude e o intervalo de tempo do movimento. Como nós podemos ver no exemplo da esquerda, seriam as ondas do mar. Elas podem ocorrer tanto em sólidos, líquidos ou gases. Elas também se propagam também no vácuo, em plasma e em materiais biológicos. Na imagem abaixo nós podemos verificar um exemplo de cada uma, tanto no sólido, que ali é uma pessoa batendo numa pedra, o líquido é alguém jogando um relógio dentro da água, e o gasoso é alguém falando num microfone e o som se dissipando pelo ambiente, pelo ar, por exemplo. As vibrações têm vários tipos. Nesse momento eu vou falar sobre as principais. Térmicas. Ocorre devido às vibrações térmicas das moléculas ou átomos que compõem o líquido. À medida que a temperatura aumenta, a energia térmica é transferida para partículas do líquido, fazendo com que elas vibrem mais intensamente. Ondas. Líquidos podem transmitir ondas mecânicas como ondas sonoras, que são uma forma de vibração, quanto uma fonte sonora como um alto-falante, cria variações de pressão no líquido. Essas variações se propagam
como ondas de compressão e rarefação através do líquido. Dessa forma é que o som se propaga nos líquidos. Fluidos incompressíveis. Em fluidos incompressíveis, como a água, a energia das vibrações pode ser transmitida de uma partícula líquida para outra, causando uma série de ondas de pressão. Essas vibrações são importantes em hidrodinâmica e na análise de escoamento de líquidos, de fluidos, na verdade. Ultrassom. O ultrassom é uma forma de vibração de alta frequência que é amplamente utilizada em medicina, indústria e pesquisa. Em aplicações médicas, o ultrassom é usado para visualizar órgãos internos e tecidos, com base nas reflexões das ondas ultrassônicas. Mistura e agitação. Vibrações controladas ou agitação são frequentemente usadas em laboratórios e em indústrias para misturar líquidos, dissolver substâncias em líquidos ou promover reações químicas. Isso é feito através da aplicação de vibrações mecânicas ou ultrassônicas. Ressonância. Líquidos também podem exibir ressonância quando expostos a forças externas periódicas, com frequências próximas à frequência natural do líquido. Isso pode levar à amplificação de vibrações e é um fenômeno importante em engenharia e física de fluidos. Ambientes naturais. Em ambientes naturais, como lagos e oceanos, as vibrações em líquidos podem ser causadas por ondas, marés, ventos e outros fatores naturais. Essas vibrações desempenham um papel fundamental na circulação de nutrientes e organismos aquáticos. Aqui é uma definição de que são vibrações em líquidos. As vibrações em líquidos são oscilações das partículas líquidas em torno de suas posições de equilíbrio. Embora os líquidos tenham uma estrutura molecular menos ordenada em comparação com os sólidos, as partículas líquidas ainda são capazes de vibrar em resposta a várias formas de estímulos. Vamos falar sobre fatores que influenciam nas vibrações líquidas, dando um destaque maior para densidade e viscosidade. Densidade afeta a velocidade de propagação das ondas. Quanto maior a densidade do líquido, maior será a velocidade das ondas sonoras ou vibrações mecânicas. Viscosidade é medida de sua resistência ao fluxo. Líquidos mais viscosos tendem a dissipar a energia das vibrações mais rapidamente do que líquidos menos viscosos, o que pode afetar a amplitude das vibrações. Compressibilidade indica o quanto ele pode ser comprimido em resposta a uma pressão externa. Líquidos com alta compressibilidade são mais suscetíveis a alterações de volume quando sujeitos a vibrações. Temperatura pode afetar suas propriedades físicas, incluindo a velocidade do som no líquido. À medida que a temperatura aumenta, a velocidade do som também aumenta. Pressão. A pressão exercida sobre o líquido pode alterar suas propriedades, incluindo a velocidade das ondas sonoras em profundidades substanciais em copos de água. A pressão pode ser significativamente maior do que a superfície, o que afeta a velocidade de propagação das ondas. Composição química também pode ser um impacto nas vibrações. Por exemplo, soluções com diferentes concentrações de solutos podem apresentar propriedades acústicas diferentes. Geometria do recipiente. A forma e o tamanho do recipiente que contém o líquido podem afetar a forma como as ondas se propagam e refletem. Superfícies sólidas podem refletir ou absorver as ondas, afetando sua propagação. Fonte de vibração. A fonte de vibração, como a frequência e a intensidade das vibrações, também é crucial. Frequências específicas podem gerar ressonância no líquido, levando a padrões de vibração amplificados ou suprimidos. Profundidade. Em copos de água, a profundidade também desempenha um papel importante. A profundidade afeta a propagação das ondas e pode levar à dispersão de energia à medida que as ondas se movem através de diferentes camadas de densidade e temperatura. Meio circundante. O meio circundante, como a presença de outras substâncias ou materiais próximos ao líquido, pode afetar a vibração. Isso inclui a interação com sólidos, gases ou outros líquidos.
Agora eu vou falar sobre um pouco das vibrações dos líquidos aplicadas à engenharia mecânica. No primeiro momento eu vou falar sobre amortecimento de vibrações. A vibração de líquidos é frequentemente usada para amortecer ou reduzir as vibrações indesejadas em sistemas mecânicos. Isso pode ser alcançado através do uso de amortecedores de fluido, como amortecedores hidráulicos, que dissipam a energia das vibrações indesejadas, convertendo a energia térmica no líquido. Análise de vibrações em estruturas submersas. Em estruturas submersas, como plataformas offshore, pontes submersos e cascos de navios, a análise das vibrações do líquido é circundante e essencial para garantir a estabilidade e a integridade das estruturas. Desculpa. Transdutores de pressão. Em muitos sistemas mecânicos, a medição da pressão é essencial. Os transdutores de pressão baseados em vibrações de líquidos podem ser usados para medir com precisão a pressão em ambientes hostis, como em motores de combustão interna ou sistemas hidráulicos. Desenvolvimento de sensores de nível. Sensores de nível são comuns em aplicações que envolvem armazenamento ou transferência de líquidos, como tanques de combustível, tanques de água e máquinas de lavar roupa. Vibrações de líquidos podem ser usadas para medir o nível de líquidos em tais sistemas. Transporte de líquidos. Em sistemas de transporte de líquidos, como tubulações e dutos, a análise das vibrações é importante para evitar problemas como a vibração excessiva, que pode danificar as tubulações e seus componentes. Bombas e compressores. O estudo das vibrações de líquidos é crítico para o projeto e manutenção de bombas e compressores que movem líquidos como água, óleo e produtos químicos. Vibrações excessivas podem indicar problemas operacionais e a necessidade de manutenção. Simulação de terremotos e testes sísmicos. Em engenharia sísmica, as vibrações da água são usadas em laboratórios para simular terremotos e testar a resistência de estruturas a eventos sísmicos. Propulsão marítima. Em aplicações de propulsão marítima, como navios e submarinos, a interação entre aéreos e a água envolve vibrações complexas. O projeto de sistemas de propulsão leva em consideração essas vibrações para otimizar o desempenho e a eficiência. Limpeza ultrassônica. A limpeza ultrassônica utiliza vibrações de líquidos em alta frequência para remover sujeira e contaminantes de superfícies complexas, como peças e máquinas e componentes eletrônicos. A seguir, eu vou colocar um vídeo sobre uma demonstração usando um diapasão e dizer o que é um diapasão. É um pequeno instrumento metálico em forma de U, montado sobre um cabo, que posto em vibração produz um som de determinada altura que serve para afinar instrumentos e vozes. Nesse caso, eu só usei ele para a gente ver qual seria a reação de uma vibração dentro da água. Concluindo a apresentação, aplicados em vários processos industriais, a vibração em líquidos permite inúmeras construções de sistemas empregados nos mais diversos campos, de propulsão marítima a complexos exames médicos ou efeitos de vibração são aproveitados. Como se vê, as vibrações em líquidos são um fenômeno físico com muitas aplicações importantes em campos como física, química, engenharia, medicina e ciências naturais, podendo ser estudados e manipulados para uma variedade de propósitos, desde a pesquisa científica até a tecnologia do dia a dia. Outro campo onde também são aproveitados os efeitos das vibrações em líquidos é a engenharia sísmica, com grandes contribuições para a prevenção de desastres como deslizamentos e os efeitos de terremotos, testando a resistência de condições a esses eventos.
Bom, aqui eu encerro a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários e até a próxima.